Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe aí cada ouvinte que está ligado aí na nossa programação, no Momento da Palavra. Quero agradecer você aí que acompanha o nosso vídeo no YouTube. Eu peço aí que vocês clica aí no joinha, né? Dá aquele like, que você se inscreva, compartilha aí com a sua família, com seus amigos. Aí no YouTube, Pastor Leonardo Patrício. Eu agradeço aí desde já aí vocês que acompanham nossos vídeos, a nossa mensagem do Momento da Palavra. Hoje nós temos como tema a obediência à palavra de Jesus gera cura e salvação. João capítulo 4, versículo 43 ao 54. Amém? Louvado seja Deus. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra às suas próprias pátrias. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele, logo saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, que horas se achara melhor. E disseram: ontem às 7 horas a febre o deixou. E entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para Galileia. Oh, aleluia! É isso aí, meus amados. Hoje nós vamos aprender a obediência à palavra de Jesus gera cura e salvação. Amém? Então, meus amados, a cura do filho ali do oficial do rei acontece quando Jesus estava pela segunda vez em Canaã. O mestre voltou de Jerusalém para Galileia, para a cidade do casamento, onde havia anteriormente realizado o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Naquela época, em Cafarnaum, havia um homem, um alto funcionário ligado à casa civil ou militar de Herodes Antibas, cuja atividade não se pode determinar, né? O qual tinha um filho que estava gravemente enfermo e acometido por uma violenta febre, ali uma febre maligna, né? E este pai, aflito, ouvindo que Jesus estava numa cidade próxima, né, não vai medir esforço para ir até Jesus, né? Ali, pois, embora este homem fosse uma autoridade, ele também vai reconhecer que a autoridade de Jesus ainda é muito mais maior. Louvado seja Deus. E que somente Jesus poderia realizar o milagre na vida do seu filho. Amém? Então, o oficial ouviu falar de Jesus. Meus amados, você ouviu falar de Jesus? Ouvindo que Jesus vinha a Judeia para a Galileia. Então, o nome de Jesus chega em lugares imprevistos, meus amados. Lugares impossíveis. O nome de Jesus Cristo está chegando em todos os lugares, né? O primeiro grande detalhe que vamos ver nessa leitura, meus amados, é que está a preço, é que este pai vai ouvir falar de Jesus. Nós vimos aí que ouvindo que Jesus vinha a Judéia, então da Judéia para a Galileia. Então, ele escutou, ouviu falar que Jesus Cristo estava ali.
Este, meus amados, é o segredo, é o comum em muitos dos milagres de Jesus. Primeiro alguém ouviu falar de Jesus, após tomou uma atitude de ir até o mestre. Amém? Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, meus amados, a fama de Jesus começava a percorrer por toda a região da Galileia, até chegar nos ouvidos deste homem que morava em Cafarnaum. O nome do Senhor Jesus tem a capacidade de chegar em todos os lugares. Aleluia! Independentemente da distância, da situação econômica, da raça ou até mesmo da crença. O nome de Jesus é tão poderoso que ele chega em lugares onde nem mesmo a polícia tem coragem de entrar. Louvado seja Deus. O nome de Jesus também chega em lugares onde o traficante não tem coragem de ir. O nome de Jesus chega até mesmo no fundo do poço para alcançar aquele que está caído. Louvado seja Deus. O nome de Jesus chega dentro de caverna, chega das cavernas dos leprosos, onde ninguém tem coragem de entrar. Amém? Meus amados, o nome de Jesus chegou até você naquela mesa de bar. Você lembra? O nome de Jesus chegou até você naquele leito de hospital. O nome de Jesus chegou até você naquele lamaçal de pecado. Se ele ouviu falar de Jesus, é porque teve um mensageiro. Aquele homem só ouviu falar de Jesus porque alguém decidiu abrir a boca e testemunhar dos feitos de Jesus. Louvado seja Deus. A fama de Jesus percorreu em lugares porque quem via ou ouvia os seus milagres de Jesus não ficava calado, mas começava a testemunhar. Se você tem visto e vivido os milagres de Jesus na sua vida, hoje sua missão é testemunhar. Louvado seja Deus. Aquilo que Deus fez na sua vida, a transformação que Ele fez em você, precisa ser testemunhado por outros por você. É por você. Você é um mensageiro da parte de Deus nessa terra. Pessoas que estão caídas, frustradas e derrotadas vão se levantar e ser curadas através do teu testemunho. Amém? Então, independente do lugar onde você estiver, abra a tua boca para testemunhar os grandes feitos que Deus tem feito na sua vida e no meio da sua família. Atos 1, versículo 8, precisamos orar para que o Espírito Santo nos dê ousadia para testemunhar. Mateus 5 nos ensina sem jamais nos esquecermos de que o principal o maior testemunho é a nossa vida. Cadê o mensageiro de Deus hoje? Onde estão os mensageiros de Deus hoje? Outra coisa que esse oficial fez foi ir ao encontro de Jesus. O oficial foi até Jesus, lá em João capítulo 4, 47. Ouvindo que Jesus vinha a Judeia para a Galileia, foi ter com ele. Louvado seja Deus. Então, meus amados, muitos ouvem falar de Jesus, porém poucos realmente decidem ir até Jesus. O oficial ouviu que Jesus vinha da Judeia para a Galileia e foi ter com ele. Certamente estava em Cafarnaum e se deslocou para Canaã e em busca de socorro para seu filho. Percorreu aproximadamente 24 quilômetros. Meus amados, grande parte em montanhas, considerada a posição geográfica de Canaã em relação a Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos que para chegarmos até Jesus e assim vivermos milagres, vamos ter que enfrentar certos obstáculos. Infelizmente, meus amados, muitos não estão dispostos a enfrentar os obstáculos para viver milagre. Muitos querem milagre, até mesmo viver pedindo oração, o famoso
crente 6 horas, né? Mas não estão dispostos a enfrentar os obstáculos para viver os milagres. Amém? Então, meus amados, outra coisa que ele fez, ele foi até Jesus em busca de cura e não de salvação. João 4, versículo 47 diz: ouvindo este que Jesus vinha à Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. O oficial estava ansioso pela cura física do seu filho, pois ouvira que Jesus estava na região. Meus amados, sua fé baseava-se de início inteiramente no relatório de terceiros. Ele morava lá embaixo e o assunto que corria era que um profeta, operador de maravilhas, aquele que tinha transformado água em vinho, estava novamente em Canaã. Aleluia. Ele nunca tinha visto Jesus, mas acreditava no relatório dos outros. Se nós observar o final do versículo 47, ele diz: para curar seu filho. Mas ele não percebia a necessidade do seu próprio coração, a cegueira espiritual em que vivia. Seu desejo era apenas a cura do seu filho que estava doente. Muitas vezes estamos em busca de algo, quando na verdade precisamos de outras coisas. Amém? Então, meus amados, Deus sabe como atrair o homem para a sua presença. Preste atenção. Quantos vieram para a presença do Senhor por causa de certos interesses? Por causa de moradia? Por causa de namorada? Por causa de um milagre físico? Porque estava com as portas fechadas? Porque estava com problema? Quantas pessoas procuram Jesus quando está com problema? Mas hoje, permaneçam na presença do Senhor, não por interesse, mas sim por aquilo que Deus é. Ou seja, este oficial do rei foi até Jesus com interesse na cura do seu filho, mas o plano de Jesus não era apenas liberar uma cura, mas liberar salvação na família deste homem. Às vezes, meus amados, Deus permite o problema dentro de casa para que possamos ir até Jesus, reconhecendo que Ele, só Ele pode mudar a situação. Não sei qual foi o motivo que te trouxe para os pés de Jesus, mas uma coisa eu sei: isso foi apenas um agir de Deus para te atrair, para que Ele pudesse salvar a tua vida e toda a tua família. Amém? Então, meus amados, talvez hoje somente você seja luz no meio da tua casa, porém aquele que iniciou a boa obra é fiel para completar. Amém? Então, meus amados, a verdadeira fé não requer sinais visíveis. É o que Jesus Cristo diz aqui no versículo 48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Aleluia. Meus amados, que possamos crer em Jesus, independente de milagres. Jesus, com aquelas palavras, não falava somente ao Pai suplicante, mas a todos os judeus que, de uma forma geral, no curso da história de Israel, estavam sempre a pedir sinais e prodígio para que pudessem crer em Deus ou em seus profetas. Até o apóstolo Paulo chegou a esta conclusão, né, quando fala que os judeus pedem um sinal, enquanto os gregos buscam por sabedoria. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Era assim. Primeiro os judeus queriam ver, para depois crer. Muitos não criam pela palavra ou pelo testemunho de Jesus, e sim pelos milagres. Entretanto, o mestre sabia que este tipo de fé era vacilante, era uma fé imperfeita, era uma fé superficial.
A vontade de Jesus era que seus discípulos acreditassem nas suas palavras, como a samaritana fez. Não havia milagre em Samaria, mas eles creram na pregação e no testemunho de Jesus. Meus amados, Deus sempre decide provar nossa fé. Jesus vai colocar à prova a fé daquele oficial do rei, que em seu muito amor paterno supera aquela prova inicial de fé. Não se abate com a dura resposta do mestre e continua humildemente rogando por seu filho querido. Jesus conhece o coração de cada um de nós. Muitos dizem ter fé, mas é uma fé baseada em sinais. E é como a fé de Tomé, que precisa ver para crer. Meus amados. Mas eu creio que aqui hoje tem um povo que não precisa ver para crer, pois a sua fé está fundamentada na palavra de Deus. Amém? O problema de se ter uma fé baseada em sinais é que acabamos valorizando mais os milagres do que o Deus do milagre. Amém? Basta uma só palavra. Olha aqui, João capítulo 4, versículo 50. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Aleluia, Jesus. A palavra de Jesus é suficiente, meu amado. Aquele homem vai mais uma vez rogar para que Jesus fosse com ele até a sua casa para curar seu filho. Porém, Jesus vai liberar uma palavra de vitória sobre a vida dele, dizendo: vai, o teu filho vive. E este oficial do rei creu na palavra que Jesus havia liberado, e logo tomou a atitude de retornar para a sua casa, sem questionar Jesus e sem continuar insistindo para que Jesus seguisse a viagem com ele. Este homem confiou nas palavras do mestre pela fé, mesmo sem ainda ter visto o milagre. Precisamos confiar na palavra de Jesus. Se ele já liberou uma palavra de vitória para a sua vida, então apenas crê e confie, meus amados. Aleluia. A palavra de Jesus rompe com as distâncias. Não existe limite para Jesus. A palavra de Deus, ele é fiel. Este relato sobre a cura do filho de um oficial do rei, juntamente com a cura do servo do centurião, que está registrado lá em Mateus capítulo 8, versículo 5, e Lucas capítulo 7, versículo 1, revela que Jesus, como aquele que é capaz de curar a partir de uma distância, apenas pelo poder de sua palavra. Louvado seja Deus. Então, meus amados, aprendemos que a distância não é um problema ou um obstáculo que podemos impedir o agir de Jesus Cristo. Sua palavra é suficiente, seja perto ou longe. Louvado seja Deus. Um oficial não precisa estar presente pessoalmente para comandar seu soldado, para que eles possam realizar suas ordens. Da mesma forma que Jesus, como Senhor dos senhores e Rei dos reis, uma só palavra é suficiente para que a sua vida, para que a sua vontade prevaleça e seja realizada. Louvado seja Deus. Meus amados, a palavra de Jesus para a sua vida hoje é de restauração. Aleluia. Meus amados, o significado da palavra restauração é tornar a colocar em seu lugar original. Amém? Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e lhe disse que ele disse e partiu. Quando aquele oficial creu na palavra de Jesus e começou a caminhar de volta para sua casa, meus amados, a palavra de Jesus chegou na casa daquele homem e restaurou a saúde do seu filho. E quando você está aqui adorando e glorificando o nome de Deus, aquele que é o verbo, Jesus é a verdadeira palavra, está indo em direção à tua casa e colocando tudo no seu devido lugar. Você crê? Enquanto você está escutando essa palavra, Jesus está na sua casa. Jesus
Ele está restaurando a sua saúde. Jesus está restaurando o seu casamento. Jesus está restaurando a sua empresa. Jesus está restaurando aquela área da sua vida que está de cabeça para baixo. Pois o vento soprou, mas hoje Jesus chega com a palavra de vitória. Louvado seja Deus. Não é do meu jeito, mas é da maneira que Jesus quer. Amém? Meus amados, este homem, quando foi até Jesus, tinha um propósito definido no seu coração. Seu propósito era o quê? Era de rogar a Jesus pela vida do seu filho e pedir que Jesus seguisse viagem com ele até a sua casa, para que ao chegar lá, Jesus pudesse então curar o seu filho, que estava à beira da morte. Porém, o que Jesus queria para a vida deste homem era algo muito maior, era a salvação. Porém, para que ele pudesse viver este algo grande, primeiro ele precisava crer no milagre, antes de ver o milagre acontecer. Aleluia! É assim, meus amados. Muitas vezes fazemos tantos planos, achando que Deus vai fazer exatamente da maneira que estamos pedindo. Não é assim não, meus amados. Mas precisamos entender que a vontade de Deus é soberana. Ele faz conforme a vontade e o querer dele. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, meus amados. Então, a obediência faz você viver milagre. A obediência traz cura e salvação. Aquele homem creu na palavra de Jesus e foi obediente à ordem de Jesus que lhe deu. Vai, teu filho vive. Aleluia. Não basta apenas crer nas palavras do mestre, mas precisamos ser obedientes à sua palavra. A obediência trouxe cura para os filhos daquele homem e trouxe salvação para toda a sua casa. O oficial creu sem precisar ver e obedeceu à ordem de Jesus, revelando-se um homem de fé. Louvado seja Deus. Não adianta dizer que tem fé, pois a sua fé só é revelada através da sua obediência. Ele foi obediente e por isso toda a sua casa experimentou o milagre de Deus. Louvado seja Deus. Então, meus amados, quando você crê e obedece, a notícia da vitória chega antes do seu milagre. Aleluia. É, meus amados. E descendo ele logo, lá em João capítulo 4, 51 a 53. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. Aleluia. Perguntou-lhe, pois, a que horas se achara melhor? E o disseram: ontem às 7 horas a febre o deixou. Então, pois, o pai, que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: teu filho vive, e creu, e ele e toda a sua casa. Aleluia. Então, meus amados, antes de você chegar em casa, a notícia do milagre vai chegar até você. Recebe em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Meus amados, eu quero concluir dizendo: o oficial foi conduzido a Jesus através da dor, mas a sua fé e a confiança em Jesus contribuíram para a operação do milagre. Precisamos acreditar que basta uma só palavra de Jesus ser liberado sobre a sua vida para que ocorra a cura, o milagre e a restauração. A incredulidade e a falta de confiança em Deus impede muitos de viver o milagre. Ele voltou para casa com o milagre e com a salvação para si, para seu filho e para toda a sua família. Deus permitiu uma situação de dor para poder salvar toda uma família. A dor que hoje você pode estar vivendo é apenas um trampolim para te aproximar ainda mais de Deus, para que você possa viver coisas extraordinárias que Ele tem para a sua vida. Amém? Vamos falar com Deus.
Maravilhoso Pai, querido Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estar na Tua presença, Te adorando, Te louvando, Te engrandecendo. Pai, sabemos, Pai, só uma palavra Tua, Senhor, vai gerar um milagre na vida dos Teus filhos. Eu Te apresento, Pai, cada um. Que possamos ser obedientes, Deus, à Tua palavra. Que possamos, Pai, receber, Pai, a cura e a salvação que vem de Ti através da Tua palavra. Restaura, Pai, todos os enfermos. Restaura, Senhor, todos que estão crendo, Pai, na Tua palavra. Todos que estão enfermos nessa noite, nessa manhã, neste dia, Pai. Seja curado em nome de Jesus. Repreende todo mal, toda enfermidade, toda doença. Tudo aquilo que impede o Teu agir, Pai, que caia por terra agora. Abençoa este homem, esta mulher, esta criança, este jovem, este idoso. Abençoa, Deus. Pois é que eu Te oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. É isso aí, meus amados. Que Deus te abençoe. Você que está acompanhando aí pelo YouTube, e se inscreva no nosso canal, compartilhe, né? Aperte aí, dá o seu like, né? Aí dá aquele joinhazinha. Que Deus possa te abençoar. Compartilhe com seus amigos, com a sua família. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.